Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. Vocês devem se lembrar, 19 dias atrás, quase 3 semanas atrás, o Internacional perdeu para o América Mineiro pelo placar de 2-0 lá em Minas Gerais. E naquela ocasião, o repórter Jairo Vinck, do canal do Baldaço, fez uma pergunta muito pertinente ao presidente Barcelos, né, sobre assim, o que a gente poderia esperar, né, já que, como que a gente poderia esperar alguma coisa diferente do Inter, já que, né, tudo continuava na mesma, enfim, foi mais ou menos nessa linha a pergunta, e o presidente Barcelos devolveu para o Jairo Vinck a pergunta e disse, mas Jairo, qual é a solução? E o repórter Jairo Vinck falou, não, o senhor é o presidente, eu sou o repórter. E aquilo ficou, sabe, na minha cabeça, porque o Alessandro Barcelos, ele nunca traz pra gente, né, soluções para os problemas do Internacional. E sempre com muitas palavras bonitas, palavras muito bem escolhidas, porque o presidente Alessandro Barcelos, ele é uma pessoa estudada, né, ele tem conhecimento, inteligente, né, e tudo. E eu respeito muito a pessoa, né, do presidente Alessandro Barcelos, apesar de entender que ele está fazendo um trabalho muito ruim, né, na presidência do Internacional. Ele vem fazendo um trabalho que está sendo o pior, ou talvez um dos piores presidentes da história do Internacional, e isso baseado não apenas nos resultados finais das ações dele, e de toda a direção, de um modo geral, como também no que a gente vê, né, de títulos, né, tipo, o que o Inter tem de títulos nesse tempo? Nada, nem gauchão, a gente inclusive de 3 finais do gauchão ficou fora de 2. E aí faz, né, a gente questionar o trabalho de forma global, né, o trabalho total da direção, do começo ao fim. E aí, para pensar em soluções, eu tive que identificar os problemas do Internacional e colocar em ordem aqueles que mais afetam até os que menos afetam o Internacional nesse momento que a gente está vivendo aí, uma crise misturada com oscilação. Bom, acho até que a crise pior até já passou, né? Vou dizer para vocês bem sinceramente que eu acho que a crise pior já passou. Mas o Internacional ainda não vem bem, a gente não está confiando no nosso time, a grande maioria da torcida colorada hoje não confia, né, que esse elenco, que esse treinador, que essa direção, que esse presidente possa nos levar a algum lugar. Dito isso, né, o que a gente pode dizer assim, ó? Eu fiz uma identificação, claro, não é o meu trabalho, não é o meu trabalho, assim como o Jairo Vinck é repórter, eu sou comentarista e torcedor. Então não cabe a mim, não caberia a mim fazer o trabalho da direção do Inter de identificação, diagnóstico e busca de soluções, elencar soluções e trazer, enfim, não é o meu trabalho. Mas eu vou aqui, em respeito a todo mundo que me segue, todo mundo que acredita no meu trabalho, eu vou exercitar aqui as possibilidades que a nossa direção poderia estar agora pensando, né? E talvez não esteja pensando. E dito isso, também eu parti de 4 princípios. São 4 princípios. Para poder gravar o vídeo, a gente tem que ter uma base de apoio, assim, vamos dizer assim, né? O primeiro princípio é: o presidente Barcelos não vai renunciar, tá? Então, partindo desse princípio. Segundo princípio: o Internacional não tem dinheiro para grandes contratações. Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio, o treinador Mano Menezes, né, não vai deixar de ser o técnico até o final do ano. E o quarto princípio, eu considero como certa a vinda do Ener Valencia a partir do segundo semestre, tá? Tive que considerar essas 4 coisas como verdade para termos uma base e a partir disso projetar. Porque se qualquer uma dessas coisas não for verdade, já muda totalmente esse vídeo, entendeu? Então vamos considerar isso. Presidente Barcelos, treinador Mano Menezes, o Inter não tem dinheiro e o Ener Valencia vem, tá? Vamos partir daí. Vamos lá. Os problemas do Inter nessa ordem são: primeiro, o nosso elenco
é menos qualificado do que o elenco do ano passado. Tá, o Inter tinha no ano passado um banco de reservas muito melhor do que tem esse ano. E o time titular, o pessoal estava jogando mais do que vem jogando. Por exemplo, o Vitão jogava muito melhor em 2022. Bustos jogava melhor em 2022. Então houve uma desqualificação do elenco perdendo reservas e também houve uma desqualificação do elenco no momento que os jogadores que vinham jogando bem não estão mais jogando bem. E aí sim que se faz necessário ainda mais um banco de qualidade. No momento que aqueles que estavam bem não estão bem, surgem novas necessidades de reposição, rodar o elenco e ter a mesma qualidade. Então, primeiro grande problema do Internacional, elenco mais fraco do que 2022, certo? Segundo grande problema, o preparo físico. O nosso preparador físico de 2022 saiu, a gente ficou nas mãos do Giancarlo Di Lorenzo, que foi um preparador físico que não fez um bom trabalho, e agora, de uns dias para cá, o novo preparador físico é o antigo, né? Nós recontratamos, né, o preparador físico de 2022. Ou seja, o preparo físico do Inter ainda é um problema hoje, tá? E o terceiro problema que o Inter tem? O terceiro problema que o Inter tem é que o Mano Menezes toma decisões erradas enquanto treinador. Beleza, são 3 problemas. O Internacional tem esses 3 principais problemas. Claro que muita gente vai me dizer, não, mas não são só esses 3 problemas. São esses 3 problemas, mas eu considero eles como principais, né? E é claro que podem sim ter outros problemas além desses. Mas focando nesses 3 problemas e solucionando, eu acredito que a gente já conseguiria formar um time campeão, tá? E eu tô falando em campeão mesmo, não tô falando em fazer um bom 2023, encerrar o ano de cabeça erguida, continuar na Série A. Não, eu tô falando em time campeão, tá? Eu não tô aqui conjecturando pra gente falar sobre vaga em Libertadores ou falar sobre encerrar o 2023 com dignidade. Não, eu tô falando em time campeão. Então, primeiro passo, né? O elenco. Como que faz para ter um elenco de qualidade sem ter dinheiro? Ou sem ter muito dinheiro, ou sem ter dinheiro suficiente? Bom, o nosso elenco hoje é mais fraco do que 2022, como eu já disse. Porém, a gente tem 3 reforços a caminho, né? Lembra que eu falei para a gente considerar que o Ener Valencia vem? Beleza, esse seria um dos reforços. Mas a gente tem também Gabriel e Arangues, que a gente acredita que pode vir. O Gabriel assumir a função dele de primeiro volante, o Arangues entrando como segundo volante, e a gente teria um time da seguinte forma: John no gol, tá? Igor Gomes na lateral direita, a dupla de zaga Moledo e Nico Hernandes, com o René na esquerda, Gabriel abrindo o meio campo, logo à frente o Arangues, né? Aí poderia ser Johnny ou Carlos de Pena, com o Alan Patrick, e lá na frente o Wanderson e o Ener Valencia, né? Já é um time bem melhor do que a gente tem hoje. E aí a gente teria no banco jogadores como o Campanharo, a gente teria no banco jogadores como o que sobrar do Johnny ou do Depena, zagueiros ali, a gente tem também o Mercado, a gente tem o próprio Igor Gomes, que pode fazer a função de zagueiro, lateral direita, se quiser pode pôr o Bustos ou de titular ou de reserva, o Bustos pode ser reserva da lateral direita, o Tauan Lara talvez reserva da lateral esquerda, pode ser um bom reserva, já qualifica o grupo um pouco mais, né? E aí o Inter precisaria ir atrás de um reserva para o Alan Patrick, da função do Alan Patrick. Mesmo que não fosse todo aquele futebol do Alan Patrick, talvez até o próprio Luiz Adriano, que fazia essa função de camisa 10 lá na Turquia, né? Ele pode ser treinado nessa função para ser o reserva do Alan Patrick, né? Tudo isso é criatividade. Tudo são coisas que podem ser feitas sem dinheiro ou sem muito dinheiro, entendeu? Então, assim, o que o Inter precisa? Precisa otimizar esse processo de contratações. E outra coisa, não sei se vocês já ouviram aí na imprensa, se fala muito do Ener Valencia, se fala muito do Cuéllar, se fala muito de Matias Rojas. Parece que quando surge um nome para o Inter contratar,
esse nome domina os noticiários porque é só um nome, só aquele um nome que se fala, né, de uma posição. Bruno Mendes também, o pessoal queria que fosse contratado agora, parece que não vai vir também. Mas assim, ó, quando fala um nome, é só aquele nome que circula e circula e circula aquele nome, fica aquela desespero em volta de um nome. Cuejaro eu não aguento mais, eu vejo a thumb do Cuejaro, não aguento mais. Então quem sabe assim, ó, troca o disco, né? Não deu certo o Cuejaro, já vai em outro, já vai no Bruno Henrique, que nem foi falado, ou vai em outro, que nunca foi falado, entendeu? Então por que ficar trancando o disco nos mesmos nomes? Né? Eu sei, a imprensa está fazendo o trabalho dela de repercutir os nomes que surgem nos bastidores, beleza, mas e a direção está fazendo o quê? A direção tinha que estar de olho nesses nomes que ninguém está veiculando, jogadores em final de contrato, como eles gostam muito, ou então jogadores promissores de certas funções, mas aí ir lá e fechar o negócio antes de todo mundo ficar sabendo, só anunciar. Chegou, anunciou, entendeu? Chega e anuncia, ó, contratamos jogador tal, beleza. Sem ninguém saber, entendeu? Não precisa ninguém saber. Porque se tu joga no ventilador, surge um monte de clubes e o Inter não ganha concorrência. É uma incapacidade que essa direção tem de ganhar concorrência. Se tem 2 ou mais times interessados, o Inter sendo um deles, o Inter não ganha concorrência de outros times. Então, por que insistir, né, em daqui a pouco a imprensa ficar sabendo em tudo que a gente faz, cada passo que a gente dá? Tem tantos outros times aí no Brasil, Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Simplesmente tu vê que anunciou o jogador e deu, sabe? Não fica 5 meses falando que o time está interessado naquele jogador. Então assim, ó, vai anunciar o Cuejaro, anuncia o Cuejaro. Não fica 4, 5, 6 meses todo mundo sabendo que o Inter está querendo o Cuejaro até que alguém venha e faça uma proposta melhor, né? E se for caro demais, não adianta, a gente não tem dinheiro. Então segue pro próximo, né? Troca o disco, né? Troca o disco, não dá para ficar muito tempo ali, né, em volta do mesmo jogador. Esse é o primeiro problema. O Inter precisa dar uma qualificada no seu elenco. Um pouco já está aqui, né? Mais o Ener Valencia que vai vir e dá para contratar mais alguém. Bastidores, pesquisa de mercado, façam o trabalho. Né? Vocês que são os contratadores aí, o pessoal que contrata os jogadores, beleza, Magrão, vai lá, né? Faz o trabalho, só faz o trabalho. Não vaza para ninguém, não fala para ninguém, faz tudo, certo? Esse é o problema, qualificar então o elenco. Qualificar o elenco, primeira solução, beleza. Segunda solução, o Inter tem o problema do preparo físico. O preparador físico já foi contratado. Então não tem muito o que se dizer, né? A princípio é uma questão de tempo para que o Inter tenha um preparo físico mais decente, né? Se identificar daqui a pouco que o preparador de goleiros não serve, não tem problema. Traz outro, contrata outro, né? Mas contrata alguém qualificado. Então, assim, sobre o preparo físico, não vou nem me demorar muito aqui no vídeo. Eu acredito que o preparo físico vai melhorar. Só que é uma questão de tempo. Não tem como melhorar hoje, né? Vai melhorar depois da parada FIFA ali, que o futebol só retorna no dia 22 de junho, de repente vem dia 22 de junho, a gente já consegue notar essa diferença do preparo físico. Então, questão de tempo, não tem muito o que dizer. E o terceiro problema, as teimosias do Mano Menezes. O Mano Menezes precisa se ajudar também, né? Eu sou um cara que eu já defendi muito o Mano Menezes aqui. Teve um momento que eu achei que seria a melhor opção ele sair do Internacional, mas eu já volto atrás porque realmente não tem outro no mercado que possa substituir o Mano Menezes com a mesma qualidade dele e rapidamente. Então eu defendo a continuidade do trabalho do Mano Menezes. Mas, Mano Menezes, me ajuda que eu te ajudo, né, cara? Para de teimosia. Se tu vê que um jogador tá em má fase, para de colocar o cara. Ou então coloca no banco de reservas e bota para entrar só no segundo tempo, sabe? E se o jogador tá numa fase boa, mantém o cara no time, né? Tu vê o John, goleiro mesmo. Quanto tempo que a gente esperou para trocar o goleiro, né? O John tinha jogado uma partida muito bem ali no lugar do Kehler e o Kehler voltou a ser titular nos jogos, até que agora finalmente, né, o John assume a titularidade. No último jogo o John não podia disputar, né, porque ele foi emprestado pelo Santos, mas eu espero que o John já esteja superado, né, que o John já seja o nosso titular. Demorou, mas beleza. O Bustos, por exemplo, ele tem uma falha de marcação. Se o Bustos não souber marcar,
é uma qualidade que a gente precisa ter no lateral direito. Então já vamos de Rômulo, já vamos de Igor Gomes, entendeu? Começa a verificar quem é que está atuando melhor na lateral direita. E não colocar simplesmente aquele que tu acha que é e pronto, né? Essa teimosia precisa ter fim. Luiz Adriano, por muitas vezes a gente falou aqui, né? Que o Luiz Adriano não estava conseguindo jogar e tudo. E o Mano Menezes foi insistindo no Luiz Adriano. Tá certo, nos últimos jogos ele fez gols, beleza? Ele fez gols nos últimos jogos, ok. Mas olha quanto tempo ele ficou na seca. E outro, o Luca. O Luca jogou partidas muito bem. Dos 8 pontos que nós temos na Libertadores, 4 são graças ao Luca. Então por que arquivar o guri? E aí ele jogou a partida como titular ali contra o América Mineiro, o Inter ganhou de 3-1, o guri sofreu pênalti e aí faz o quê? Joga o guri no banco de novo. Sabe? Então assim, ó, são coisas, teimosias que precisam acabar. Né? O Mano Menezes precisa entender o momento dos jogadores para se ajudar, né? Me ajuda que eu te ajudo. É mais ou menos por aí. Então assim, o Internacional tem problemas sim. O Internacional tem problemas graves. E eles foram ditos aqui nesse vídeo, a maioria deles, tá? Pode ter muito mais coisa. E deve ter muito mais coisa que eu não abordei nesse vídeo. Mas aí, claro, né? O vídeo tem um certo limite de tempo e a gente já debateu bastante aqui. E eu vou deixar para os comentários. Vocês aí, deixa nos comentários tudo que tem de errado no Internacional, né? Sempre considerando, né, que o Barcelos renunciar não é uma opção, então a gente vai ter que ir com ele até o final do ano, provavelmente seja Mano Menezes. A gente não tem muita grana, a gente não tem como jogar a grana num jogador, né? Então, assim, basicamente o problema do Inter é isso que eu disse nesse vídeo. Mas eu não sou dono da verdade, eu sou só um comentarista, eu sou só um torcedor. É claro que se eu tivesse lá dentro da diretoria do Inter para fazer alguma coisa, a história seria outra. Mas eu aqui, de dentro da minha casa, sentado na minha cadeira, eu consigo perceber algumas coisas. E muita gente que está aí me assistindo, que está sentado na cadeira assistindo os jogos do Inter, também está percebendo muita coisa. E aí vocês deixam aí nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu espero vocês aqui no vídeo de amanhã. Valeu, gente, até!